Olá, boa noite. Boa noite. Procuradoria-Geral da República denuncia Gedel Vieira Lima, o irmão e a mãe por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O caso envolve os 51 milhões de reais que foram achados em um apartamento em Salvador. O governo tenta nesta semana atrair mais apoio para aprovar ainda este ano a reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, diz que espera saber até quarta se tem votos suficientes para votar a matéria. Ministério Público acusa a ex-secretário de São Bernardo do Campo de liderar uma quadrilha que vendia cargos na secretaria. Mário Henrique Abreu, do PSDB, foi demitido no mês passado, acusado de corrupção. Empresas envolvidas no cartel dos trens de São Paulo podem pagar multa de R$1 bilhão. A negociação com a Siemens envolve os governos Covas, Alckmin e Serra, do PSDB. Datafolha mostra a liderança de deputado Celso Russomano, do PRB, para a corrida ao governo do estado de São Paulo. Na disputa presidencial, o ex-presidente Lula segue na frente. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a R$1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Mas ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. 14º Troféu Mesa Redonda. Uma noite de festa que vai premiar os melhores do futebol em 2017. E o vencedor é? 14º Troféu Mesa Redonda. Próximo domingo, 9h30 da noite. O Ministério Público acusa o ex-secretário de Gestão Ambiental da Prefeitura de São Bernardo do Campo, Mário Henrique de Abreu, do PSDB, de liderar uma quadrilha que vendia cargos na secretaria. A denúncia chegou até os promotores depois da análise de conversas pelo WhatsApp. Num grupo, uma mulher chamada Patrícia Martiniano disse que começou a trabalhar na Secretaria de Gestão Ambiental em janeiro, quando Mário Henrique assumiu o cargo no governo do prefeito Orlando Morando, do PSDB. Em depoimento, Patrícia disse aos promotores que o pai dela conhecia o secretário e que foi ele quem negociou a vaga após as eleições. Para atender o pedido, Mário teria exigido R$40 mil. Como a família não tinha o dinheiro, o próprio secretário teria sugerido que Patrícia entregasse o carro dela como pagamento. Ela aceitou. No entanto, como o carro foi adquirido em leilão, não atingia o valor exigido. De acordo com o Ministério Público, Mário de Abreu fez uma nova proposta: receber R$800 por mês, abatidos do salário de Patrícia até o final do mandato dele.
Os valores foram descontados até outubro. Mas esse não seria o único caso. Segundo o Ministério Público, a Secretaria de Gestão Ambiental abrigava funcionários fantasma, pessoas que exerciam funções diferentes para as quais foram nomeadas, e até quem fez empréstimo para comprar o cargo. Em depoimento, Silvia Regina Franco, nomeada auxiliar técnico da Secretaria em fevereiro, contou que ouviu do próprio secretário que todos os cargos seriam ocupados por quem aceitasse pagar por eles. Para quitar os R$50 mil exigidos, ela diz ter feito vários empréstimos e até refinanciado o carro do filho. Como acertado, a primeira parcela teria sido entregue em mãos dentro do gabinete. Mário de Abreu foi demitido da secretaria no mês passado, após uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público, acusado de venda de licenças ambientais. No ano passado, conseguiu se eleger vereador na cidade pelo PSDB, mas pediu licença ao deixar a administração municipal. O ex-secretário nega as acusações. A Prefeitura de São Bernardo informou que abriu uma investigação interna para apurar as denúncias. O Ministério Público Estadual de São Paulo e a empresa alemã Siemens caminham para um acordo que pode chegar a R$1 bilhão sobre as ações movidas contra a empresa no escândalo de corrupção em governos do PSDB, envolvendo metrô e CPTM. Advogados da Siemens estiveram reunidos na última semana com promotores do Patrimônio Público de São Paulo e com o Procurador-Geral de Justiça, Jean Paolo Ismânio. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, as tratativas na esfera civil estariam avançadas. A Siemens se comprometeu a pagar R$1 bilhão em multa, além de reconhecer publicamente as práticas ilícitas. A penalidade é referente às ações que apuram a formação do chamado Cartel dos Trens de São Paulo. A multinacional alemã já tinha firmado o acordo de leniência com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Em maio de 2013, executivos da Siemens confessaram que o cartel do qual a empresa fazia parte operou em São Paulo entre 1998 e 2008, nos governos de Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. De acordo com as investigações, as empresas superfaturavam até 30% o preço das obras e também da compra dos trens, e ainda combinavam entre elas a distribuição dos serviços prestados. No ano passado, a Siemens já tinha tentado um acordo com a Justiça. Executivos da empresa procuraram o Ministério Público porque queriam colaborar com as investigações. Mas as conversas emperraram em 2 pontos. A empresa não teria admitido a culpa e também teria hesitado em apresentar os nomes dos agentes públicos e dos políticos envolvidos no esquema. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, uma ala da promotoria estaria contrariada com a resistência que a multinacional tem apresentado para delatar os agentes supostamente envolvidos nas fraudes. As negociações são conduzidas por outros integrantes do Ministério Público que não integravam a tratativa do ano passado. A Siemens afirmou recentemente que os executivos suspeitos foram demitidos. Já sobre o acordo de R$1 bilhão, a multinacional disse que não vai se pronunciar. A Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo informou que o governo do estado é o principal interessado no esclarecimento do caso, para que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, o deputado federal Celso Russomano, do PRB, é o líder das intenções de voto para o governo do estado nas eleições de 2018. O Instituto Datafolha simulou vários cenários e Russomano ganhou em todos, com resultados que vão de 25% a 32%. No primeiro, quando o candidato do PSDB é o prefeito João Dória, Russomano aparece com 25%. Dória ficou em segundo lugar, com 18% das intenções de voto, seguido pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do PMDB, com 13%. Fernando Haddad, do PT, aparece em quarto, com 9%. Rodrigo Garcia, do DEM, aparece em quinto, com 4%. Neste fim de semana, o Datafolha divulgou os números para a corrida presidencial. A eleição
eleição ocorrerá em outubro do ano que vem. O ex-presidente Lula continua à frente em todos os cenários de simulações para presidente e o deputado federal Jair Bolsonaro fica em segundo. Lula, do PT, aparece com 34%, Bolsonaro, do PSC, com 17% e Marina Silva, da Rede, com 9%. Alckmin, do PSDB, aparece em quarto com 6%, ao lado de Ciro Gomes, do PDT, também com 6%. Em outro cenário, com o prefeito João Dória, Lula, do PT, tem 36%. Em seguida, Bolsonaro, do PSC, com 18%. Marina Silva, da Rede, tem 11%. Ciro Gomes, do PDT, 7%. E João Dória, do PSDB, aparece com 5% das intenções de voto. O Datafolha trouxe ainda que 46% dos entrevistados não sabem em quem votar e 19% disseram que não votariam em ninguém. Quando a intenção de voto é questionada, sem a apresentação de nomes, Lula, do PT, aparece com 17% e Bolsonaro, do PSC, com 11%. O Instituto Datafolha entrevistou 2.006 pessoas em 68 municípios do estado de São Paulo e 2.765 em 192 cidades do país entre os dias 28 e 30 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. 3 fatos merecem a sua atenção. Primeiro, saiu uma nova pesquisa do Datafolha. Lula consolidou-se como líder da corrida presidencial. Segundo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo contra Lula no TRF4, concluiu o seu voto. Terceiro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a criticar as prisões da Lava Jato. Repetindo, a corrida presidencial é liderada pelo pajé do PT, condenado a 9 anos e meio de cadeia. Um tribunal federal se prepara para julgar o caso. No instante em que Lula roça as grades, Gilmar Mendes reitera uma pregação que pode levar o STF a rever a regra que autoriza a prisão dos condenados em segunda instância. Agora preste atenção no que está por vir. Condenado, Lula será um ficha suja e inelegível. Prevalecendo a posição de Gilmar Mendes, ele poderá recorrer em liberdade. E o Brasil da Lava Jato, uma cleptocracia cuja Constituição obriga o afastamento de presidentes que viram réus, passará a conviver com a campanha de um favorito que é corrupto sentenciado, eventualmente condenado em 2 instâncias. Uma coisa é preciso admitir: o Brasil faz o pior, o melhor que pode. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia se refere ao caso dos 51 milhões de reais em dinheiro encontrados em um apartamento de Salvador. Além de Gedel, o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal, também foi incluído na denúncia da PGR. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, se baseia no relatório final da Polícia Federal, que concluiu que os 51 milhões de reais achados em Salvador são do ex-ministro e do irmão dele. A origem do dinheiro seria propina vinda de esquemas ilícitos em estatais, como a Caixa Econômica Federal, de acordo com a Polícia Federal. Gedel e o irmão foram denunciados por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dos dois, a procuradora Raquel Dodge denunciou outras 5 pessoas, entre elas a mãe de Gedel, Marluce Vieira Lima, e o ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, que era assessor de Gedel e teve as digitais identificadas em parte das cédulas achadas em Salvador. Gedel Vieira Lima está preso desde setembro. Cabe agora ao ministro Edson Fachin, do STF, decidir se aceita ou não a denúncia contra a família Vieira Lima. O governo tenta nesta semana atrair mais apoio para aprovar ainda este ano a reforma da Previdência. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que espera saber até quarta se tem deputados suficientes para votar a matéria. Hoje, o presidente Michel Temer se reuniu com a equipe econômica e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. No encontro, discutiram um aceno que o Planalto pode fazer para os prefeitos. A ideia é liberar
3 bilhões de reais para investimentos. Metade seria para a área de saúde. Em ano eleitoral, os parlamentares vão atrás de prefeitos em busca de apoio. A proposta de reforma da Previdência é tida como prioritária para o governo, mas encontra resistência principalmente na base governista. Para a matéria passar na Câmara, são necessários 308 votos. Com isto, o governo intensificou as negociações. Ontem, Temer passou o dia tentando atrair apoios. Ele almoçou com aliados e à noite jantou na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e o principal articulador do governo na questão previdenciária. Foram as melhores reuniões que nós fizemos. Um grupo importante de partidos assumiu um compromisso forte de trabalhar as suas bancadas. Isso é que nós vamos fazer até quarta e quinta-feira para avaliar se nós temos os votos necessários para reformar a Previdência. Nos encontros, os dirigentes partidários discutiram com Temer uma espécie de pacto para punir os infiéis que forem contra a reforma. A ideia sugerida pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, é barrar a filiação de deputados que se posicionarem contra as mudanças na Previdência. Jefferson teria dito que tratará a pão e água os deputados que forem contra o projeto. Como retaliação, pode segurar o repasse do fundo eleitoral aos parlamentares. No entanto, a ideia ainda não é consenso na base governista. PP, PSD e PR teriam aceitado a proposta. DEM e PMDB são resistentes e não se comprometeram. Os dois partidos devem aumentar suas bancadas e, com isso, ganhar poder político em futuras negociações. Os deputados também estão de olho nos cargos de segundo escalão. Mas o governo sabe que a margem é pequena, já que fez muitas concessões para atrair os votos dos parlamentares para derrubar as duas denúncias contra Temer. Quase metade dos brasileiros conhece alguma mulher que já abortou e 50% defendem que quem aborta deve ir para a cadeia. Os dados são de um estudo encomendado pelo Instituto Patrícia Galvão e revelam ainda que quanto maior a escolaridade, mais as pessoas são a favor do aborto. Sandra é corretora de seguros. Ela não é a favor da interrupção da gravidez, mas acredita que a mulher que decide abortar não deve ser criminalizada. A senhora conhece alguém próxima de você que tenha feito aborto? Olha, eu conheço. Uma questão delicada, porque é muito difícil julgar o ser humano, né? Nada justifica, eu sei. Mas quando a pessoa está solitária, que não é um problema, é uma bênção, mas que aquilo vira um fantasma muito grande na cabeça dela e ela não segurou a onda, né? A pesquisa Percepções sobre o Aborto no Brasil, do Instituto Patrícia Galvão e do Grupo Locomotiva, revela que 45% dos entrevistados conhecem uma mulher que já interrompeu uma gestação, o que corresponde a 72 milhões de brasileiros. O que significa isso? Significa a gente dizer que o aborto, que a interrupção da gravidez está no cotidiano das mulheres brasileiras. E mais, e não está sendo conversado, debatido, informado. A pesquisa ouviu 1.600 pessoas, entre homens e mulheres com 16 anos ou mais. O levantamento foi feito entre os dias 27 de outubro e 6 de novembro, em 12 regiões metropolitanas do Brasil. 1 em cada 4 pessoas é a favor que a mulher possa decidir se deve ou não interromper a gravidez. Segundo o estudo, quanto maior a escolaridade, mais as pessoas são favoráveis que as mulheres possam decidir entre interromper a gravidez ou não. Até o ensino fundamental completo, 67% dos entrevistados são contra e 22% a favor. Já para quem tem superior completo, 35% são a favor e 54% contra. Metade dos entrevistados concorda que uma mulher que interrompe a gravidez intencionalmente deveria ir para a cadeia. Desde 2012, o aborto é legalizado no Brasil nas seguintes situações: se a gravidez é decorrente de estupro, se coloca a vida da mulher em risco e se o feto for anencéfalo, que não possui cérebro. Porém, em novembro, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da PEC 181, que pretende criminalizar todos os casos de aborto no Brasil. Colocaria o Brasil como vários países mais atrasados em relação ao debate público e ao aborto no mundo. O Brasil tem os permissivos legais já há mais de 4 décadas.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que restabeleça a prisão do empresário Jacó Barata Filho. Barata Filho havia sido preso novamente no mês passado durante a Operação Cadeia Velha, que investiga, entre outros crimes, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa de Barata Filho recorreu e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, mandou soltá-lo mais uma vez. Em julho, Barata Filho já havia sido preso no âmbito da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato, mas também foi solto após decisão de Gilmar Mendes. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O advogado Zucoloto era sócio de Rosângela, casada com o juiz Moro, e foi padrinho desse casamento. Tacla Duran é advogado, trabalhou para a Odebrecht, com dupla nacionalidade, investigado pela Lava Jato, refugiou-se na Espanha. Via vídeo, Tacla Duran depôs na CPI da JBS e acusou Zucoloto e a Lava Jato. Entre outras, disse, Zucoloto lhe propôs, aspas, pagar 5 milhões de dólares por fora, para, num acordo de delação, ter diminuído a multa de 15 milhões para 5 milhões de dólares. Tacla Duran entregou que seriam provas à CPI, fotos da proposta que Zucoloto teria feito via Wickler, aquele aplicativo que apaga mensagens depois de lidas. Tacla Duran contou que a Associação Espanhola de Peritos foi acionada e que, sorteado, um perito teria atestado a veracidade desses documentos. Já se passaram 5 dias e mais de 100 horas desde que Tacla Duran acusou. Essa associação de peritos existe ou não? É séria ou não? Confirma ou desmente? Ou a proposta de Zucoloto não existiu, é falsa, ou existiu e seria devastadora para a Lava Jato. Essa sessão da CPI não foi transmitida pelas TVs da Câmara, Senado e etc. Só foi exibida em rede social. E esse jornal aqui noticiou. Tacla Duran afirma que certo DDD, ou DD de Curitiba, sabia da proposta de Zucoloto. A CPI quer convidar Zucoloto para se explicar. Só no Facebook, 14.500 pessoas compartilharam e mais de 150 mil assistiram Tacla Duran depor. Foi dos mais comentados assuntos do dia no Twitter. 5 dias depois, silêncios. Zucoloto, DD, procuradores e Moro em silêncio. Só Rosângela Moro tuitou um enigma. Disse, o tempo esclarece tudo. Sempre repercutindo a Lava Jato, vozes e porta-vozes seguem em estrondoso silêncio. Como se Tacla Duran e suas acusações verdadeiras ou falsas não existissem. Tudo isso deve ser uma miragem ou alucinação, inclusive os silêncios. Boa noite. O empresário J. Ávila, dono da empresa brasileira de marketing esportivo Trafic, foi ouvido hoje no julgamento do caso FIFA em Nova York e incriminou o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. No julgamento, o empresário contou aos juízes norte-americanos que pagava propina para dirigentes esportivos há 30 anos. J. Ávila chegou à Corte de Justiça do Brooklyn hoje com dificuldade para respirar e usando um tanque de oxigênio. Durante o depoimento, ele disse que pagou propina a cartolas latino-americanos por vários anos. Entre os nomes citados está o de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, que teria recebido mais de 10 milhões de dólares ilegalmente, de acordo com o empresário brasileiro. O dono da Trafic está preso em Nova York e fez acordo de delação premiada com a Justiça dos Estados Unidos. Ele narrou à corte americana que pagou propina pela primeira vez em 1987 ao paraguaio Nicolás Leoz, na época presidente da Conmebol. O paraguaio teria recebido mais de 600 mil dólares por direitos esportivos de torneios continentais. Outro nome mencionado no depoimento foi o do argentino Julio Grondona, ex-chefe da Federação de Futebol Argentina, que teria ganho mais de 1.700.000 dólares ilegalmente da Trafic e outras empresas ligadas ao empresário brasileiro. A semana começou quente, com máxima de 31 graus aqui na capital paulista. Com esse tempo abafado, choveu em alguns pontos da cidade e parece que teremos mais chuvas ao longo da semana. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. O tempo deve ficar instável e bastante abafado em boa parte do estado de São Paulo amanhã, mas aqui na capital as chuvas vão acontecer de forma pontual, pelo menos nessa terça-feira.
Teremos mínimas de 20 graus de manhãzinha e máxima tarde de 29, com predomínio de sol e chuvas isoladas. Aí na quarta-feira o calor diminui, teremos máxima só de 26, com tempo bastante instável em toda a Grande São Paulo. E na quinta-feira a máxima sobe para os 27 graus, mas ainda temos chuvas previstas a partir da tarde por aqui. Os Estados Unidos começaram hoje mais uma série de exercícios militares com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte reagiu e disse que a operação com milhares de militares deixa a região à beira de uma guerra nuclear. Na semana passada, a China e a Rússia pediram para que a operação conjunta fosse cancelada, mas os Estados Unidos decidiram manter o exercício, menos de uma semana depois de um teste de míssil norte-coreano. O Ministério Norte-Coreano das Relações Exteriores acusou Donald Trump de querer a guerra nuclear a qualquer preço. E a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou que entre plenamente em vigor o veto migratório do presidente americano Donald Trump a viajantes de 6 países de maioria muçulmana. O ato significa que agora serão proibidos de entrar nos Estados Unidos cidadãos de Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chad. Ao longo deste ano, o veto tinha sido parcialmente bloqueado por juízes de primeira instância de São Francisco, na Califórnia, e Richmond, na Virgínia. Eles tinham delimitado que o veto era válido somente para pessoas sem parentes morando nos Estados Unidos ou outras conexões já estabelecidas com o país. A autorização para a aplicação concedida pela Suprema Corte é válida enquanto essas disputas legais continuarem em andamento. Trump alega que o bloqueio é uma questão de segurança nacional. Economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de crescimento da economia neste ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje, os analistas esperam que o Produto Interno Bruto de 2017 cresça 0,89%. Os economistas entrevistados pelo Banco Central também passaram a prever uma inflação mais baixa para este ano. A previsão caiu para 3,03%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O PIB do terceiro trimestre, mais a revisão para cima dos dados dos trimestres anteriores, já impulsionaram essas projeções mais otimistas. E novas revisões devem ocorrer. Se fala em expansão de 1% este ano e até mais de 3% no ano que vem. E não há mágica manobra nessas projeções, não. A situação começou a mudar com a adoção de uma política econômica mais responsável, que deixou para trás a nova matriz econômica do governo Dilma, que desmontou os principais pilares do crescimento com estabilidade, como o equilíbrio fiscal e a inflação na meta. Só a confiança na gestão mais eficiente, independentemente dos problemas políticos do governo Temer, fez a economia começar a entrar nos eixos. O controle da inflação é um exemplo. O Banco Central, apesar da recessão, manteve juros altos até ter um comportamento melhor dos preços. Teve ajuda da super safra agrícola, com oferta de alimentos mais baratos, mas fez a inflação descer ao piso da meta, mesmo com pressões pontuais de preços administrados, como combustíveis, botijão de gás, energia, que neste mês voltou à bandeira vermelha nível 1. A inflação continua baixa, o que deve garantir nesta semana mais um corte da taxa básica de juros, agora para 7% ao ano, o menor percentual já registrado. É certo que esses aumentos que eu citei de preços administrados afetam a percepção de que a inflação está de fato mais baixa, mas os índices estão baixos e têm ajudado a melhorar o poder de compra da população. Não fosse isso, o consumo não estaria em alta. Inflação com juros baixos, mesmo que as taxas do crédito, na média, continuem elevadas, reforçam a perspectiva de expansão mais firme da atividade econômica, especialmente em 2018, desde que os impasses em torno do ajuste das contas públicas e as incertezas relacionadas às eleições não mexam muito com o humor dos agentes econômicos. Agora, mesmo com esses fatores, a expansão maior no ano que vem parece garantida. Um fracasso na reforma da Previdência, por exemplo, tenderia a pesar mais a partir de 2019, dependendo também do compromisso do novo governo com o reequilíbrio das contas públicas. Eu volto na quinta. Até lá. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã.
Confira o passo a passo de um delicioso biscoito de polvilho assado no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora, todo seu.